Bom dia, vereador Adilson. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que cuida da sonegação, evasão fiscal, falsificação, pirataria, com a finalidade de analisar e investigar a comercialização de produtos importados sem recolhimento de impostos, bem como a comercialização de produtos falsificados, processo RDP 043/2021. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, nos endereços www.sampaulo.sp.leg.br e link auditórios online, como também pelo canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. Boa tarde a todos, obrigado, vereador Rodrigo Goulart, vereador Alessandro Guedes, vereador Alessandro Guedes, vereador Isaac Félix. Muito obrigado pela presença de vocês. Informo que, na data de hoje, estaria presente aqui o senhor Eduardo Badra, presidente do Shopping Circuito das Compras, aonde até a data de ontem estava confirmado, vereador Alessandro, até ontem estava confirmado e hoje aconteceu uma internação para operação de uma cirurgia, uma hérnia, aonde nós ligamos para o Sírio-Libanês e foi desmentido. Ele não esteve no Sírio-Libanês. Então nós vamos chamar o médico que deu esse laudo, que deu esse atestado médico, porque nós acostumamos com isso, viu, vereador Alessandro? Na CPI do Senado, teve médicos lá que depois voltaram atrás, tá? E nós estamos aqui com um convidado muito especial hoje, que é o senhor Diego, tem o nome completo dele? Diego Araújo Agiane, ele está aqui? Diego, por favor, ocupe a cadeira aí. O Diego tem muito a nos contar. Nós vamos aprovar, lógico. Requeiro esta douta comissão parlamentar. Não, eu não posso. Alessandro, por favor. Não, lê só o primeiro aqui, depois a gente lê o resto. Nós estamos com o tempo muito curto. Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a falsificação e comercialização de produtos piratas, bem como as importações que adentram sem nota fiscal ou qualquer controle de procedência e ou tributação no município de São Paulo, processo RDP 43/2021, requerimento. Senhor presidente, requeiro a esta douta Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma regimental, que seja convidado a prestar depoimento o senhor Diego Araújo Agiane, proprietário da empresa Feira da Madrugada do Brás, com a finalidade de prestar esclarecimentos relacionados ao tema desta comissão. São Paulo, 16 de março de 2022, vereador Camilo Cristófaro. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores favoráveis ao presente requerimento permaneçam como estão. Está aprovado, devolvo à presidência. Eu gostaria de ouvir do relator dessa CPI, vereador Isaac, sobre essa fuga. Boa tarde, presidente. Ô, vereador Gilson, que prazer. Eu estou acompanhando, viu? Muito obrigado pela presença. Então está completa a CPI. Vereador Isaac, essa fuga do senhor Eduardo Badra, que por sinal está na televisão, está nos jornais, e inclusive a nossa informação é que o shopping que ele inventou não está hoje com 18% de ocupação. Eu acho que a situação está muito feia lá, porque cobra-se 1 milhão um ponto. Então, como é que o marreteiro, como é que o trabalhador vai conseguir comprar um ponto no mercado, nesse shopping, que foi feito exatamente para abrigar esses 4 mil que estavam na Feira da Madrugada, vereador Isaac? Então, as providências a serem tomadas, o senhor como relator. Bom dia a todos, presidente, nobres colegas aqui presentes, doutor Leão, nosso procurador do município, que tem nos auxiliado. Presidente, em primeiro lugar, nós precisamos analisar com mais detalhes
essas questões sobre essa vinda do doutor Eduardo Bada aqui, porque ele já esteve aqui nessa CPI. Após estar aqui, depois de uma semana, nós acompanhamos. Isso não foi invenção da CPI, não foi invenção de nenhum vereador aqui e nem perseguição, porque nós não fazemos isso. Nós estamos aqui para investigar, analisar, ver o que é correto para o melhoramento da cidade de São Paulo. Esse senhor esteve aqui, deu algumas declarações, e após as suas declarações, nós acompanhamos pela imprensa o que houve, o que aconteceu, e nós o convidamos novamente, nem convocado, foi convidado para estar aqui presente conosco, para prestar algum esclarecimento referente aos seus grandes shopping da cidade de São Paulo, o qual ele foi presenteado para ser o CEO, o administrador, e saiu daqui com algumas sugestões, algumas coisas que nós pedimos para que fosse modificado na questão de espaço lá. Mas nós vamos retomar essa nova conversa com ele, no sentido de que ele vem aqui prestar esclarecimentos, mas falando a verdade, trazendo e justificando, né? Aqui é um ambiente onde ele possa se defender também, né? Então que ele vem aqui se defender de tudo aquilo que a imprensa, que o Tribunal de Contas, que, né, outros órgãos, Polícia Civil, estão investigando, Ministério Público. Então que ele aproveite esse momento aqui e venha se defender. Da mesma forma que ele veio, foi tratado com o maior carinho, com o maior respeito, com as suas advogadas aqui. Agora vem aqui e traga a verdade. Ok, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereadora Isaac. Nós estivemos no Tribunal de Contas do município de São Paulo na sexta-feira. Os vereadores pediram para que eu representasse a todos lá. Fui recebido maravilhosamente bem pelo conselheiro Maurício Farias, que me entregou, vereador Alessandro, vereador Goulart, vereador Isaac, vereador Gilson, farta documentação sobre o circuito das compras. Farta documentação. Nós já estamos pedindo para o nosso relator começar a analisar todos esses documentos. Vamos agora fazer uma comunicação ao médico do Hospital Sírio-Libanês, que esse hospital não nos envergonhe, porque já envergonharam a CPI do Senado, que correu pelo ano passado inteiro, onde o médico desmentiu. Nós ligamos para o Sírio-Libanês, onde ele não consta a entrada e não consta a permanência dele no hospital. Ou seja, não consta a entrada e não consta a permanência dele internado no hospital. Quem opera uma hérnia às pressas tem que ficar no hospital, não volta para casa. Isso é normal. Então, eu agora vou pedir para o vereador Alessandro ler os requerimentos. Por favor, vereador, nosso vice-presidente. Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a falsificação e comercialização de produtos piratas, bem como as importações que adentram sem nota fiscal ou qualquer controle de procedência e ou tributação no município de São Paulo, processo RDP 43/2021. Requerimento. Senhor presidente, requeira esta douta Comissão Parlamentar de Inquérito na forma regimental que seja oficiado o Hospital Sírio-Libanês, bem como os médicos doutora Débora Ebert Esteves, CRM 163198, e o signatário Dr. Rodrigo Montenegro Lourenção, CRM 108352, acerca da veracidade do atestado referente ao atendimento 12.414.383, sobre uma cirurgia de hérnia inguinal realizada na data de 15/3/2022 no paciente senhor Eduardo Badra, pois após contato telefônico foi informado que o paciente não se encontra internado no hospital. São Paulo, 16 de março de 2022. Vereador Camilo Cristófaro. Próximo requerimento. Requeiro esta douta Comissão Parlamentar de Inquérito na forma regimental que 1. Seja disponibilizado os contratos celebrados entre o Circuito das Compras
e os locatários dos boxes e lojistas no prazo de 5 dias para essa comissão, assim como prevê a cláusula 19.6 do contrato, abre parênteses, subitem 3.2.2, fecha parênteses, celebrado com a municipalidade. Número 2. Seja disponibilizado no prazo de 5 dias todos os contratos de seguro que for efetuado pelo circuito das compras para que esta comissão possa analisar se todos os requisitos foram atendidos. 3. Seja disponibilizada a situação dos pagamentos das parcelas de outorga e compensação e das multas aplicadas pelo Poder Público. São Paulo, 16 de março de 2022, vereador Camilo Cristófaro. Próximo requerimento. Requeiro esta douta comissão parlamentar de inquérito na forma regimental que seja intimado novamente a prestar depoimento na qualidade de testemunha, dado fatos novos, o senhor Eduardo Badra, na qualidade de testemunha. CEL, do consórcio Circuito das Compras, localizado à Rua Matias Aires, 402, já para a próxima semana, do dia 16 de março de 2022, com a finalidade de prestar esclarecimentos ao tema dessa comissão. Senhor presidente, neste caso, 16 de março seria hoje. O senhor quer mudar esse requerimento para a semana seguinte, para a próxima, quarta-feira? Então, preservada a leitura, só alterando o 16 de março para 23 de março. Obrigado, vice-presidente, vereador Alessandro Guedes. 23 Sempre de março, atento. no caso, com a finalidade de prestar esclarecimentos ao tema dessa comissão. São Paulo, 16 de março, vereador Camilo Cristófaro. Próximo requerimento. Requeiro esta douta comissão parlamentar de inquérito na forma regimental que sejam oficiadas as primeiras e segundas varas de direito empresarial da comarca de São Paulo, Fórum João Mendes Júnior, para que as mesmas: a. Forneçam a relação de todos os processos em andamento cujo objeto envolva questões relativas à comercialização de produtos piratas, a fim de que esta comissão utilize tais informações em seus trabalhos. Caso hajam processos que tramite em sigilo processual, requer seja tal relação disponibilizada à parte com a liberação do acesso do mesmo por esta comissão. Sejam disponibilizados um servidor de cada uma das varas para que participe das reuniões ordinárias da CPI, que ocorrem às quartas-feiras, a fim que os mesmos colaborem com o bom andamento desta, tendo em vista a experiência dos mesmos. Proponente, vereador Camilo Cristófaro. Para não ouvir ele, que ele é vigarista. Não tem nada a ver com ele. Próximo requerimento. Requeira esta douta comissão parlamentar de inquérito na forma regimental que sejam oficiados os estabelecimentos abaixo para que forneça: a. Contrato de locação do seu estabelecimento comercial ou, caso seja próprio, matrícula atualizada do mesmo junto à CRI. b. Contrato de locação ou sublocação dos mesmos junto com os terceiros que se utilizam de seus espaços. Segue a lista. 1. Estação Veneza Empreendimentos, Avenida Paulista, 486. 2. Carlos Sampaio Mal, Rua Carlos Sampaio, 331. 3. Galeria Mal, Rua 25 de Março, 688. 4. Galeria 661, Rua 25 de Março, 661. 5. Galeria Uno, 25 de Março, 653. 6. Galeria Saint Nicolas, Rua 25 de Março, 687. 7. Galeria Lincolns, Rua 25 de Março, 885. 8. Galeria Viu Verde, Rua 25 de Março, 903. 9. Total Brás, Rua João Teodoro, 1200. 10. Expor Brás, Rua Barão de Ladário, 412. 11. Feirinha da Concórdia, Rua Gasômetro, 873. 12. Shopping 900, Rua Monsenhor Andrade, 900. 13. Shopping New Bancas, Rua Alexandre Pedroso, 416. 14. Shopping Porto, Rua Thiers, 282. 15. Shopping dos Fabricantes, Rua Rodrigues dos Santos, 120. 16. Shopping Brasmis, Rua João Teodoro, 1117. 17. HM Plaza Shopping, Rua Elisa Whittaker, 170. São Paulo, 16 de março de 2022, proponente vereador Camilo Cristófaro. Próximo requerimento.
Requer essa outra comissão parlamentar de inquérito, na forma regimental, que seja convidado a prestar depoimento o senhor Rubens Zogby Filho, CEL da Centúria Investimento, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2601, sexto andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-070, com a finalidade de prestar esclarecimentos relacionados ao tema desta comissão. São Paulo, 16 de março de 2022, vereador Camilo Cristóforo. Próximo requerimento é de minha autoria, senhor presidente. Eu vou passar para o vereador Goulart para que proceda a leitura, por favor. Com base nos princípios que regem a administração pública previstos nos artigos 37 e 75 da Constituição Federal da Lei Orgânica do Município de São Paulo, requeiro nos termos regimentais a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de analisar e investigar a comercialização de produtos importados sem recolhimento de impostos, bem como a comercialização de produtos falsificados, na pessoa de seu presidente, vereador Camilo Cristóforo, que solicite à Procuradoria do Município resposta e encaminhamento de documentos aos questionamentos da CPI. 1. Resposta à CPI sobre os termos de compromisso realizados no âmbito da CPI de sonegação tributária, processo RDP 08000055-2017, que envolveram as seguintes instituições: A. Grupo Itaú; B. Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; C. Alfa Leasing Arrendamento Mercantil S.A. D. Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; E. BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. F. Daicoval Leasing Banco Múltiplo S.A. A. Em relação às instituições descritas, quais delas realizaram os devidos recolhimentos a título de denúncia espontânea ao município de São Paulo? B. As empresas que se comprometeram a formalizar os estabelecimentos do município de São Paulo cumpriram devidamente a avença? C. As empresas descritas que pactuaram termo de compromisso com a CPI da sonegação tributária mantêm os respectivos estabelecimentos no município de São Paulo? Vereador Alessandro Guedes. E já coloque a apreciação todos os requerimentos, vereador Goulart, incluído o meu. Em discussão, eu gostaria de me inscrever aqui para discutir e parabenizar o vereador Alessandro Guedes por mais esse requerimento. Eu, como membro daquela CPI, assim como o vereador Alessandro Guedes, assim como o vereador Isaac, e com certeza com todo o apoio do nosso presidente Camilo Cristóforo. Total. Soubemos e participamos do resultado e de todos esses compromissos relatados pelo... Vereador Gilson Barreto. Também vocês trouxeram 1 bilhão para a cidade de São Paulo, parabéns. Do vereador Gilson Barreto. Então a gente sabe de todos esses compromissos e do quão importante foi para a cidade de São Paulo todos esses compromissos, e ficou muito marcado, eu acho que, dentre esses compromissos, dessas grandes instituições financeiras. Eu acredito e espero que todos eles tenham sido cumpridos pelas instituições, mas é muito importante que o vereador Alessandro trouxe aqui à tona novamente essa confirmação desses compromissos, do cumprimento de todos esses compromissos. Então, coloco aqui agora, pergunto se mais algum dos vereadores gostaria de se inscrever aqui para discussão. Não há mais oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado esse brilhante requerimento do vereador Alessandro Guedes. Passo aqui a presidência de volta ao vereador Alessandro. Não esquecendo, vereador Goulart, que a brilhante atuação de vocês nessa CPI, além, viu, do nosso procurador Leão, nosso vereador eterno Laércio Benco, que é um grande advogado, além de ter trazido para os cofres uma média de R$1 bilhão, vocês conseguiram a coercitividade do vice-presidente do maior banco do planeta, que é o Santander, e que antes dele vir coercitivamente, ele depositou o dinheiro nas contas da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo. Isso é uma vitória. E é o que está acontecendo agora com a CPI. Vereador Alessandro, vereador Isaac, vereador Goulart e vereador Gilson. Começou a autorização de coerção para o casal Lauquinchon, por exemplo, que não queriam vir depor. E tem mais um que também já saiu a coerção, mas agora está dizendo que vem normalmente, não precisa ser coerção. Então as pessoas têm que entender
Pela ordem, presidente. Só para mim terminar de apreciar... Pois não, vereador votação dos Alessandro. seus Pois não, requerimentos. pois não. Desculpa, vereador Alessandro. Pois não, pois não. Então, eu entendo que o vereador Goulart colocou meu requerimento em votação, então eu colocarei aqueles que foram lidos por mim, de autoria Certo. do vereador Camilo Cristófaro. Em discussão, não há vereadores inscritos, encerrada a discussão, há votos, vereadores favoráveis ao presente requerimentos lidos por mim, permaneço como estão. Está aprovado. Senhor presidente, antes de lhe devolver a palavra, eu tenho outros requerimentos que foram feitos, inclusive a gente deu prazo de 10 dias para ser respondido. Eu gostaria que a minha assessoria verificasse aqui se eles já foram respondidos, se não... Chamamos o secretário da Fazenda aqui. Eu queria que você providenciasse os requerimentos para a gente convidar esse secretário. Exatamente. Essa semana a gente convida, a próxima a gente convoca, Exatamente. porque já temos o prazo suficiente para que fosse Parabéns, respondido. vereador Alessandro. Tá bom? É isso. Obrigado. Só para continuar, para as pessoas entenderem, todos virão como testemunha, como convidado, porque uma CPI é uma CPI eleita por 55 vereadores. Ela tem autonomia e poder de polícia. Quem discute isso não conhece as leis, as regras. A Câmara Municipal de São Paulo é o maior legislativo municipal, acredito eu, do planeta. Do planeta. É a maior da América Latina, a terceira do mundo. Vocês estão tratando com o legislativo que é maior que o legislativo estadual de vários estados. Aqui é o terceiro orçamento da União. O prefeito me disse sábado assim, sobre a CPI dos aplicativos. Vereador Isaac, que é o nosso relator. Camilinho, por que o Uber foi para Osasco, se 90% do que ele fatura é na capital? Por que o Mercado Livre foi para Osasco, se 90% deles é na capital? Por que o iFood foi para Osasco, se 100% deles é na capital? Isso chama-se evasão fiscal, porque lá é 0,5%, aqui é 5%. Então, a gente sabe, vereador Isaac, que participou de tantas CPIs, e todas lograram sucesso. Inclusive a da Feira da Madrugada, que nós entregamos 560 páginas ao MP, e isso que está estourando hoje aí, já é resultado do que nós mandamos para a CPI, para o Ministério Público. E aqui vai resultar o quê? Os shoppings que vivem de falsificação e pirataria, quem tem evasão fiscal, quem falsifica produtos. Porque quando pessoas vierem depor, e só essa comissão sabe, nós temos a foto dos locais, dos boxes dos shoppings. Eles não vão poder dizer, advogado e ex-vereador Laércio Benco, que eles não sabem o que está vendendo no shopping que eles administram. E eu gostaria aqui agora também de fazer um requerimento, convocando para quarta-feira que vem o senhor Marcelo, que administra o shopping 25 Brás. Tá? Que ele disse também que não vai comparecer. Aí a gente chega na coerção dele também. Aí ele virá junto com a família Lauquinchon, toda a tropa virá junto a depor. Exatamente, Marcelo Mendonça. Bem, nós estamos aqui hoje com o senhor Diego Araújo Agiani, que por sinal eu estou recebendo um bombardeio aqui de mensagens atacando Vossa Senhoria. Pela ordem, senhor presidente. O comentário do vereador Isaac sobre as minhas palavras, é isso, vereador? Sim, senhor. Pois não, vereador. Senhor presidente, está referindo-se ao parabenizar o nosso nobre vereador Alessandro Guedes, vice-presidente dessa comissão, dizer que é o seguinte, todas as CPIs que nós participamos aqui, nós participamos com muito afinco, com muita responsabilidade, até com uma questão de, nós estamos aqui para julgar ninguém, mas para averiguar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mandamos sim vários empresários, pessoas que sonegam impostos nessas cidades para o Ministério Público, na CPI da sonegação fiscal, na CPI dos grandes devedores, né? Mandamos aquelas empresas que, ao invés de contribuir com a cidade de São Paulo, trazem prejuízo para a cidade de São Paulo.
cometem erro, cometem corrupção na cidade de São Paulo, fraude. Então, esse é um trabalho sério e que nós vemos fazendo. Tive o privilégio de ser o relator de várias CPIs aqui nessa casa e CPIs que deram grandes resultados para a cidade de São Paulo. Colocou algumas empresas, empresários no lugar deles. Os bons empresários permanecem. Vereador Benco, os maus automaticamente se enforcaram por si próprios, porque foram descobertos, estavam sonegando, a cidade se afundando em dívidas. Hoje, graças a Deus, graças ao grande trabalho da Procuradoria do município, aos nossos procuradores, aos nossos técnicos aqui da Câmara, da Secretaria de Finanças, os técnicos, nós conseguimos descobrir tudo e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, quero parabenizar o Alessandro Guedes, dizer ao vereador Camilo que nós não estamos aqui nessa CPI de maneira nenhuma para brigar ou para perseguir alguém, para desrespeitar alguém. Todos que vieram aqui foram respeitados, foram convidados. E quando você convida alguém para vir à sua casa, você vai tratar com maior respeito, com maior atenção, com maior carinho. Mas também não podemos ser vistos aqui como pessoas que acham que nós estamos só para julgar. E muitos ainda vêm aqui e não contam a verdade. E esses que não contam a verdade vão ter que um dia prestar esclarecimentos, não só aqui no Ministério Público, Polícia Civil, onde quer que seja, mas para falar a verdade, esclarecer aquelas dúvidas que nós estamos investigando para que sejam colocados os pingos nos i. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Isaac. Dúvidas que nós temos certeza, né? Dúvidas que essa CPI já tem certeza. Eu gostaria de anunciar aqui a presença do senhor Diego Araújo Agiani. Primeiro, o senhor, por favor, leia o compromisso com essa casa e depois eu quero que o senhor faça uma explanação quem é o senhor e por que o senhor está hoje se convidando para falar com os membros dessa CPI. Obrigado, Diego, que eu o conheço há 48 horas. Pois não. Boa tarde a todos os vereadores, vossas excelências. Eu tenho acompanhado a CPI pela internet. Eu, Diego Araújo Agiani, convidado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de analisar e investigar a comercialização de produtos importados sem recolhimento de impostos, bem como a comercialização de produtos falsificados, processo RDP 43 de 2021. Comprometo-me sobre as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 16 de março de 2022, assino Diego Araújo Agiani, presidente da Feirinha da Madrugada Oficial, que é a única e retentora proprietária do INPI da marca Feirinha da Madrugada do Brás. Queria que os vereadores agora só prestassem atenção. Diego, eu lhe conhecia? Não, senhor. Algum dia eu lhe vi? Nenhum momento. Você esteve comigo ontem ou anteontem? Ontem. Ontem. Pediu uma audiência, eu o recebi de portas abertas. Muito bem profissional, com juntamente respeito. Com a minha advogada, juntamente com o Marcelo, juntamente com assessores. Sim. E você expôs, eu disse, vem expor isso na CPI. Exatamente. Quem é o Diego? Excelência, eu ouvi o senhor falando agora de pouco, o nobre vereador, presidente da Comissão Parlamentar, Camilo Cristófoli, que o senhor recebeu um bombardeio de notícias falando a respeito de mim.
Por se tratar de notícias caluniosas e difamatórias, eu gostaria de ter acesso quem fez essas denúncias para que eu possa entrar com as medidas legais. Celular pré-pago comprado em banca de jornal. Para você ver que coisa, né? Mesmo assim, eu imagino de onde seja. Bom, primeiro eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando nesta CPI. Quero agradecer pela oportunidade de ter sido recebido e poder falar. Eu tenho acompanhado a CPI, o trabalho... Só um minuto, Diego. não. Foi lhe pedido alguma coisa? Alguém dessa CPI lhe pediu alguma coisa? Desta CPI, não, Não, Excelência. Você está aqui por livre, espontânea vontade? Eu estou aqui por livre e espontânea vontade e pela concorrência desleal que essa empresa Circuito de Compras está fazendo com a minha empresa e com milhares de pessoas e pais de famílias que dependem do trabalho da nossa empresa para levar o sustento para sua casa, onde esta empresa, Circuito de Compras, está agindo, litigando com má fé, litigando com... Pode tirar a máscara, pode tirar a máscara. Com licença, desculpa. Senhor. O que eu entendi é que você detém o nome oficial de Feirinha da Madrugada, vereador Goulart. Do Brás. Presta atenção que isso é importante, porque o vereador Goulart também é um vereador que também teve o pai deputado, ele vereador. Eles tiveram também muito pedido na época das pessoas que iam ser desalojadas de lá. O vereador Alessandro, que também lutou, o vereador Isaac. O senhor detém o nome, a marca patente de Feirinha da Madrugada, é isso? Feirinha da Madrugada do Brás. Do Brás. Eu gostaria até, para poder explicar isso para vossas excelências, para poder trazer a transparência desse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta a vossas excelências. O contrato de concessão ortogado feito entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa Circuito de Compras, ele nasceu em que dia? Em que ano? Segundo os meus documentos, que é o mesmo que foi apresentado já aqui na CPI, só pôde existir o processo, o contrato Circuito de Compras, a partir do seu lançamento, do edital de convocação para concorrência. Esse edital foi feito na data, eu tenho aqui, gostaria só de passar para vossas excelências, só um minutinho. Esse edital foi publicado no dia... no ano de 2014, final de 2014. Certo. Antes de 2014, não existia nenhum projeto oficial com o nome Circuito de Compras, correto? Certo. Esse projeto maravilhoso, digo de passagem, que o projeto Circuito das Compras é um projeto maravilhoso, um projeto fenomenal, que em sua tese iria ajudar, e pode ajudar, a milhares de pessoas, a tirar essas pessoas da irregularidade, a tirar essas pessoas da exploração. Eu fico, se Vossa Excelência me permite falar, mas eu vi o nobre vereador Adilson Amadeu falando do presidente, do subprefeito da Moca, e xingando o subprefeito da Moca, dizendo que ele não faz nada, que lá na rua, na Moca, está um absurdo. Isso está aqui na CPI, falando do coronel Camilo Antão, que hoje... Danilo Antão. Danilo Antão, que é o sub da Moca. Como se o que acontecesse no Brás acontecesse somente agora, depois da CPI. O que acontece na região central de São Paulo, de inadimplência, de pessoas que são extorquidas, R$150 mil um ponto, em 2 metros quadrados, isso acontece não é agora somente na CPI. Isso já acontece há mais de 15 anos em São Paulo. Então, me trouxe a admiração de até ver o nobre vereador Adilson Amadeu a se pronunciar, que eu tenho respeito pelo vereador, a se pronunciar como se agora que está acontecendo isso no Brás, enquanto essa realidade já é de muitos tempos. Então, vamos para a próxima. Pessoas. Vamos para a próxima. O vereador Adilson não está aqui para se defender, não vamos citar o nome do vereador Adilson. Nós estamos falando do assunto o que representa a Feirinha da Madrugada do Brás. Vamos lá. Esse projeto do Circuito das Compras, ele só pôde ser oficializado em final de 2014. Em final de 2014. O nosso registro de patente do NPI, ele é protocolado, é o primeiro,
no ano de 2013. Nem se existia a empresa Circuito de Compras, aliás, a empresa Circuito de Compras, que tem, acho que, 3 ou 4 CNPJs, que eu gostaria de passar para vocês, o Eduardo Badra, o presidente desta empresa que ganhou a concessão, ele somente passou a ser presidente, eu não sei de quais os 3 CNPJs do Circuito de Compras, mas somente no ano de 2018. O Eduardo Badra só virou diretor-presidente do Circuito da Compra no ano de 2018. Mas os 4 mil feirantes que tinha na Feira da Madrugada não estão no Circuito das Compras? Como é que está hoje ocupado lá hoje? Excelência, o que eu tenho o prazer de estar aqui é porque esse projeto Circuito de Compras, que teria tudo para ser um excelente projeto, esse projeto ele está elitizado, e não existe condição dos trabalhadores que saíram dali a bala de borracha, que saíram dali humilhados, que perderam todas as suas mercadorias, que foi derrubado um plantão judicial, um mandado de segurança num sábado foi derrubado um mandado de segurança, foi entrado com agravo, foi entrado com recursos, não foi analisado. Na terça-feira, quarta-feira, chegou tropa de choque, o que era para despejar invasores, o que era para despejar alguns invasores, despejou todo mundo. E incrível que passaram com trator, reta escavadeira, e em cima de todas as mercadorias dos pais de famílias que ali estavam. Então, Excelência, o resultado não se começa um alicerce de uma casa pelo telhado, se começa pela base. Eles desprezaram os trabalhadores, as pessoas que construíram a história daquele projeto Feira da Madrugada do Brás, a Feira da Madrugada, tá? Não fui eu que criei, não sou eu o fundador da Feira da Madrugada. Quero deixar isso aqui bem claro. Eu, assim como o Eduardo Badra, que é um empresário, e o Circuito de Compras, que entrou para ganhar uma concessão para explorar um centro comercial em São Paulo, eu sou um empresário que tive conhecimento do que era o projeto, conheci a pessoa que é uma das fundadoras do projeto, que patenteou o projeto e me vendeu a patente e a empresa a qual hoje eu sou presidente. Quero deixar isso aqui bem claro, que eu após... O senhor, por favor, entregue esses documentos à comissão. O senhor entregue os 3 CNPJs à comissão do Circuito das Compras. Sim. Tudo que o senhor está falando, o senhor está sobre juramento. Sobre juramento. O senhor apresente tudo à comissão, porque a equipe do vereador Isaac, da equipe dos vereadores, o Alessandro está com uma equipe também, a nossa equipe vai analisar para que a gente vai fazer uma cariação entre o senhor e o senhor Eduardo Badra. Isso se ele não der entrada no hospital novamente, né? Porque é gozado que ele deve ser fantasma, porque no Sírio ele não entrou. Porque a gente ligou pedindo a entrada dele, não consta a entrada dele. Ele deve ter chegado de helicóptero e saído de helicóptero. E é gozado, sabe? Porque ontem ele confirmou a presença, só que ele queria acesso aos autos. Eu falei, os autos estão aí, nós não estamos escondendo nada de ninguém. Aqui ninguém está escondendo nada de ninguém. Aqui, como disse o vereador Isaac, ninguém está escondendo. Aqui nós não maltratamos ninguém. Excelente. Nós não maltratamos ninguém. Então, eu não sei por que esse terror de não vir na CPI. Mas virão. Eu queria colocar o vídeo aqui, por favor. Pode colocar o vídeo aí, pessoal? Tem 2 vídeos para vocês assistirem, rapidamente. Um é do SPTV e outro é que me mandaram. Vamos lá. Som, por favor. O SPTV está de volta. O Tribunal de Contas do município fez uma auditoria sobre a nova Feira da Madrugada, que é uma concessão pública à iniciativa privada. E entre os pontos levantados está a cobrança das chamadas luvas. A luva é um valor que o comerciante tem que pagar para alugar algum espaço. Veja na reportagem de Renato Biasi, William Santos e Paulo Gomes. 3 da manhã na região do Brás. Os camelôs já montaram as barracas na rua Tiers, Vitor Hugo e Monsenhor Andrade e esperam os consumidores que vêm de todas as partes do país no último final de semana de fevereiro, em busca de mercadorias com preços vantajosos.
Algumas lojas e shoppings populares também já estão abertos. Onde não tinha absolutamente ninguém é na nova feirinha da madrugada, chamada agora de Circuito de Compras. Todos os boxes estavam fechados. Aqui o horário de funcionamento é das 2 da manhã às 4 da tarde, mas abre quem quer. A maioria ainda não está funcionando, não. O Circuito de Compras foi inaugurado em novembro do ano passado. A iniciativa privada que construiu o novo centro de compras pode explorar o lugar por 35 anos. O valor do contrato com a prefeitura é de R$1,5 bilhão. Tem 1.260 lojas, os espaços maiores e mais bem localizados no prédio. Tem também 4.000 boxes, áreas menores que servem também para abrigar os ambulantes que antes trabalhavam nas ruas com a permissão da prefeitura. A prefeitura esclarece que a concessionária pode cobrar dos comerciantes que querem alugar as lojas, os espaços maiores, uma taxa chamada de cessão de direito de uso, conhecida no comércio como luvas, mas não pode fazer essa cobrança pela ocupação dos espaços menores, os boxes. Esse advogado entrou com uma ação na justiça, alegando que o pagamento de luvas inviabiliza o negócio da maioria dos comerciantes. Ele representa um cliente que não fechou contrato com a concessionária porque não concordou em pagar e considera o valor abusivo. São valores expressivos, né, que podem variar de 200, 300 mil, em alguns casos até 600 mil reais. O propósito desse circuito de compras era resolver de uma forma ordenada a feira da madrugada, né? Mas do jeito que está sendo feito, né, especialmente quando a gente fala na cobrança de luvas, a gente percebe uma elitização do comércio popular no espaço público. No mês passado, o produtor William Santos andou pelos corredores do circuito de compras. Em poucos minutos encontrou pessoas oferecendo negócios para ocupar as lojas e os boxes. Elas não sabiam que estavam sendo gravadas. Está alugando esse? Alugo uma 4 mil. Este homem diz que trabalha com a concessionária. Trabalhando na parceria com o shopping. A gente tem apoio aí. E afirma que lojas bem localizadas em pontos de grande movimentação de consumidores valem mais de R$1 milhão. Hoje tem loja aqui, ó, no corredor principal de 1,1 milhão. Eu tenho loja de 450 mil. Aí comprou, é do qual? Comprou é sua. Comprou é sua. Mas se quiser alugar... 35 anos. Se tiver a posse, é sua. E renova, entendeu? E é uma coisa que já está batido o martelo. Renova. Se você quiser alugar, você só não pode deixar fechado. Fechado não pode. Nós perguntamos ao consórcio Circuito de Compras se ele realmente trabalha como corretor autorizado, mas até agora não tivemos resposta. Nenhum representante do consórcio Circuito de Compras. No contrato, vocês prometeram McDonald's, Burger King, um monte de mentira. Um monte de mentira. Eu estou pensando que nós somos palhaços. Um monte de mentira. Entendeu? Outra coisa. Eu participei de outra coisa. Eu não sei nem quem você é. Outra coisa. Eu sou o diretor da empresa. Churrascaria, nada. Vocês fizeram um quiosque de alimentação falso, frio. Fizeram uma gambiarra para abrir e começaram a cobrar aluguel. Isso é ilegal. Vocês estão nos roubando. Não, tá pronto. Vocês estão nos roubando. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Mas aonde está o problema? Vamos lá resolver. Fica criando discurso. Vocês não podiam. Esses são os ex-ambulantes que estavam na feirinha da madrugada e que hoje se dizem enganados pelo senhor Eduardo Badra. Pode abrir se todas as lojas de alimentação estiverem funcionando. Esse vídeo é de anteontem, não, de segunda-feira. São gambiarra. Fizeram gambiarra para dizer que a alimentação não tem praça de alimentação. E como é que resolve? Nem praça de alimentação tem. Tinha, sabe o quê? Ninguém aceita. Ele está dizendo que o Burger King e o McDonald's não aceitaram pelo valor do aluguel. Vai ser quando? Daqui Mas eles abriram. McDonald's está suspenso. Mas aí você tem que brigar com o McDonald's.
Vamos lá. Tá bom pra gente. A gente já sabe isso de cor. Eu que participei da CPI já sei de cor. Diego, nos diga... Eu gostaria de passar as perguntas, se os vereadores quiserem fazer. Vereador Isaac, fica à disposição com o Diego. Pergunta quem ele é, o que você quer saber. Porque ele chegou aqui, as pessoas não sabem. Nós sabemos quem é o Eduardo Badra, né? O sobrenome Badra, que é... A gente sabe que quem anda ali pelo Jardim Acapulco, ali pela parte de Pernambuco, só vê placa propriedade Badra. Propriedade Badra, os terrenos todos não pode pôr a mão. São latifundiários, lá do Perequê e do Pernambuco. Vereador Isaac. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, vereador. Diego, hoje qual que é o seu ramo de atividade hoje? Eu sou empresário, vereador. Empresário? Sim. Tá. Um empresário impedido de trabalhar com a sua própria empresa por causa desta empresa Circuito de Compras. Mas impedido em que sentido? O consórcio Circuito de Compras, a pessoa do Badra, entrou com um protocolo, através de um protocolo que ele também deu entrada para tentar registrar a marca no NPI, no ano de 2016. Só que foi negado. E aí ele entrou novamente, ficou sobreposto o pedido. E com esse protocolo, ele entrou com uma ação contra a minha empresa, Feirinha da Madrugada Oficial, aonde nós estávamos organizando um dos nossos empreendimentos no município de Campo Limpo Paulista, a 70 quilômetros de distância daqui de São Paulo. E ele declarou que nós estávamos fazendo uma concorrência desleal contra a empresa Circuito de Compras, por estar utilizando o nome Feira da Madrugada. E que isso iria atrapalhar o empreendimento deles e iria mudar a cabeça das pessoas e iria trazer confusão. E com isso, numa decisão interlocutória, numa liminar, que nós estamos aguardando agora um outro processo, que ainda está aguardando a decisão, ele conseguiu me impedir de elaborar um projeto a 70 quilômetros de distância, onde eu estou tendo prejuízos milionários. Eram 5.000 lojas nossas num prédio próprio na cidade de Campo Limpo Paulista, que é a minha cidade natal, aonde eu nasci e sou criado, aonde em Campo Limpo Paulista eu sou fundador de uma associação filantrópica que acolhe moradores de rua. E através dessa associação, Nobre Excelência, só para vocês entenderem a pessoa que está falando a vocês, tá? Hoje são dentro do meu projeto inicial, são mais de 150 casas de recuperação filantrópicas abertas que acolhem moradores de rua, inclusive da Cracolândia de São Paulo, filantropicamente. Nós temos mais ou menos 700 pessoas que estavam na Cracolândia de São Paulo, que hoje moram nessa associação, onde eu fui fundador dessa associação. E isso as pessoas não falam. Então, Excelência, eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês, com Vossas Excelências, porque eu fui pego de surpresa por essa empresa, e eu só estou aqui porque quem me prejudicou foi esse homem, Eduardo Badra. Eu não vou falar nem em nome dos investidores, vou falar em nome do Eduardo Badra e do capacho do Eduardo Badra, que eu quero me reter de colocar o nome dessa pessoa. O sucesso do Eduardo Badra, você pode ver aí. Há 2 anos eu estou proibido de trabalhar com a minha própria empresa. Veja bem, Excelência, eu perdi contratos por causa desta empresa. Eu tenho um outro empreendimento na cidade de Marília, com um comodato de 40 anos. É o maior prédio na beira de rodovia, no município de Marília. Quando o dono do imóvel viu o que o Eduardo Badra falou, ele pediu para corromper o contrato. Tudo bem que a minha multa contratual é de 10 milhões de reais, mas veja só a que ponto nós chegamos por causa dessa empresa. Não bastasse ainda, Eduardo Badra moveu uma ação criminal contra mim, aqui em São Paulo, que eu só tive ciência esses dias, por estelionato. Poxa, Excelência, veja só, eu sou um empresário, sou um cidadão de bem,
casado, fundador de associação filantrópica que acolhe moradores de rua. Nunca em minha vida fui preso, nunca em minha vida tive a vergonha de ser algemado, nunca participei de uma CPI na minha vida, nem de Lava Jato e nem de Caixa de Pandora. Para ter por esse homem, Eduardo Badra, que se diz um empresário, que caiu de guarda-chuva no ano de 2018 na empresa Circuito de Compras, para mover uma ação criminosa contra a minha pessoa de estelionato, desculpa, Eduardo Badra, eu queria que ele estivesse aqui para eu poder falar para ele. Só que ele não esperava e ele não contava que eu tinha a patente da Feira da Madrugada. E por eu ter a patente da Feira da Madrugada, o processo criminal não andou, Excelência. Muito bem. Se o senhor me permita externar, não contente com isso, ele sabendo do registro, eu quero deixar claro que eu comprei a marca Feirinha da Madrugada do Brás. Eu não sou fundador e nem criador do projeto, mas eu comprei de uma pessoa, comprei nos trâmites legal. Quem me deu foi o INPI. Aonde eu fiz, eu não comprei na esquina e nem comprei no fundo de quintal. E o INPI manifestou em meu favor nessa decisão, dizendo que todos os trâmites foi feito dentro da legalidade, existia um prazo para poder alguém se manifestar, não houve, e agora eu estou passando por tudo isso por causa desta empresa. Ok. Além da patente da marca Feirinha da Madrugada do Brás, o senhor tem autorização de algum órgão público ou de proprietário de espaço privado para instalar feiras populares? Opa, não só tenho autorização, como eu tenho contratos assinados. Não órgão só público também? Não entendi. Tem público e privado? Privado. Público e privado. Se o senhor tem autorização de órgãos públicos? Não, só privado. É uma empresa, para mim é uma empresa privada. É só para a gente poder ter a noção de onde o senhor, né? Porque às vezes tem cidadãos que vêm e falam, instalam as coisas, como nós tivemos aqui a CPI das antenas, que nós tínhamos antenas em áreas públicas que cobrava-se um aluguel. Só estou dando Boa, Excelência. Foi bom o senhor ter me falado isso, até para eu poder trazer à luz. E só responde primeiro, Diego, se possível, o que o relator está perguntando. O senhor me desculpa a falta de experiência em participar. Você tem contratos com órgãos públicos e órgãos privados? Você respondeu, órgãos privados. Sim. Quem são eles, por favor? Aonde o senhor está instalado? Porque amanhã eu vou querer ir na sua empreendimento, na sua feirinha. Eu vou querer... Não, ninguém vai saber qual é o nosso, ninguém quer ser recebido. Okay. Nós queremos ir lá. Aonde que o senhor tem hoje empreendimento? Todos eles estão parados. Tenho no município de Campo Limpo Paulista, tenho no município de São Paulo, tenho em outros estados do Brasil, estão parados por determinação judicial, aguardando decisão por causa do circuito de compras. Por quê? Porque o Eduardo Badra, eu não quero falar no nome do circuito, porque eu não acho nem justo com os demais investidores. Quero deixar isso claro aqui. Qual é a situação hoje do circuito das compras com os investidores? Excelência, veja só, o circuito de compras... Eu vou parar de, se o senhor me permitir falar... É porque eu fui lá sexta-feira e eu fiquei assustado. Vazio. Não, vazio seria um elogio. Vazio está o Shopping Guatemi hoje. Exato. Está desértico. Está deserto. Excelência, isso Por quê? Por quê? Porque eles começaram a bater em pai de família, desrespeitar pai de família e começaram... Não estou falando o circuito de compras, mas as pessoas que são testas de ferro. As pessoas que hoje representam lá perante a população o circuito de compras não têm moral e nem respeito por essas pessoas. Aliás, já saíram algemados de dentro da antiga Feira da Madrugada. Ou será que o circuito de compras não sabia disso? Só uma perguntinha. Por que o circuito de compras hoje não atinge 18% de ocupação? Não atinge 18% e eu vou dizer para você que se continuar com essa pessoa, Eduardo Badra, se continuar com as pessoas que estão à frente, eu quero ver até quanto tempo vocês vão conseguir deixar aquilo lá, pagando tudo que vocês estão pagando, estou falando para os investidores, inclusive, vazio. O que faz qualquer negócio crescer ou subir é vendas e vendedores. E já está comprovado aqui para todo mundo que o circuito de compras já é um elefante branco. Desculpa falar, porque desde quando inaugurou, todo o tempo que teve, não ter 30 lojas abertas, num ambiente de 5.000 lojas,
Eu quero dizer até por que eles estão brigando aqui para querer manter o contrato, sendo que não tem cliente lá dentro. Daqui a pouquinho os investidores, o que você ouve dos investidores? Eu recebo mensagem de pessoas, tanto dos ambulantes, tanto dos trabalhadores. Diego, tenta procurar, porque, Excelência, no ano de 2018, quando aconteceu tudo isso, eu olhei a situação dos trabalhadores, das pessoas que saíram dali na bala de borracha, e eu estava lá junto com eles. Eu fui o último a sair daquele espaço, o desrespeito daquele dia. Passaram com reta escavadeira em cima de mercadoria de pessoas. E a mercadoria foi levada por alguém, desviado? O que aconteceu com a mercadoria? Diz que foi levado, foi contratado, o papel aceita a tinta que está nele. Isso é incrível. Agora, a realidade, você pode ver, porque um projeto tão lindo como esse, onde a população, onde as pessoas estão preferindo as ruas do que ir para lá. Por quê? Primeiro porque está elitizado, Excelência. Então vamos lá, responde ao vereador Isaac. Isaac. Aonde você trabalha e por que você não está trabalhando hoje e por que você está com problema judicial? Isaac, no ano de 2018, respondendo a pergunta do presidente Camilo Cristóforo, no ano de 2018, quando eu vi isso, eu me sensibilizei. Eu não fazia parte da Feira da Madrugada. Eu não conhecia nada da Feira da Madrugada. Eu não sou uma pessoa antiga da Feira da Madrugada, uma pessoa que começou isso. Não sou nada disso. Eu tenho a humildade e o reconhecimento de falar isso. A história dessas pessoas, e até porque Feira da Madrugada não é só Pátio do Pari. Tem Feira da Madrugada da Concórdia, Vossas Excelências tá de convir comigo. Existe Feira da Madrugada em Guarulhos, existe Feira da Madrugada em Goiânia, existe Feira da Madrugada. Existem diversos nomes com Feira da Madrugada. Diversos e funcionando. No ano de 2018, quando eu vi as pessoas chorando, e eu tenho um vídeo que eu queria passar para Vossas Excelências ver o que foi o dia. Não o que foi passado nas emissoras de TV, mas o que foi o dia. Eu estava lá dentro. Quando eu vi aquilo, eu fui procurar um local. E eu achei o estádio da Portuguesa no ano de 2018. E fui até o estádio da Portuguesa e conversei com o presidente do clube, junto com um grupo de investidores árabes. Fui até o presidente do clube e disse, olha, eu quero entrar aqui, porque esse pessoal lá precisa de um espaço para trabalhar. E esse pessoal saiu de lá que nem cachorro, porque esta é a verdade. A maneira pela qual foi conduzida o circuito de compras, a desapropriação, a relocação, é que a verdade é que os trabalhadores foram tratados como cachorro. Levei para o estádio da Portuguesa e tive 3.700 inscrições no primeiro dia. Essas inscrições não é fake news. As pessoas foram até o estádio da Portuguesa se inscrever comigo para trabalhar, pagando R$10.000 de luva e R$2.000 por mês de aluguel. Eu tive 3.000... Você deu algum dinheiro na Portuguesa de Desportos? Eu aportei a Portuguesa de Desporto para poder entrar o valor de R$1 milhão através de um contrato de mútuo para exploração de estacionamento. E o que aconteceu após isso? E o que aconteceu após isso é que os próprios presidentes, o presidente antigo do clube, que hoje, eu primeiro gostaria de deixar claro, que a Portuguesa é um time maravilhoso, tem uma história incrível, pessoas apaixonadas por aquele clube, não tenho nada contra, pelo contrário, passei a ser um torcedor pelo carinho da torcida Leões da Fabulosas pela Portuguesa. Então agora são três, você, o Arnaldo Faria de Sá e o presidente. O Arnaldo Faria de Sá. Certo. Então veja só, gosto e o muito... Isaac, 4. É da Portuguesa? Da Portuguesa e Juventus. Mete o pau e vai investigar, Excelência. Eu queria fazer esse processo. Eu queria fazer esse pedido, Isaac, já que o senhor é um torcedor da Lusa, eu tenho várias denúncias crimes, inclusive, Isaac, depósito feito de pagamento da minha esposa na conta pessoal do presidente do clube. Então o dinheiro foi desviado? Não foi declarado. O valor... Então vamos chamá-lo também, porque aí chama-se... Eu tive ciência que a Portuguesa não poderia fazer um contrato de locação comigo, porque a área era uma área pública. Mexe numa coisa, aparece. Entende? Então, assim, aonde o presidente do clube, o patrono do clube... Então, vamos lá, continua pra gente seguir. Vamos fazer o seguinte, foi na Portuguesa. Aqui nós temos horário, a CPI tem horário e tal. Sim. Vamos ser assim, claro e objetivo. Ok. A pergunta é a resposta, Vou tentar. Eu já entendi aqui que a tua bronca é com o Eduardo Brado.
Eu já entendi tudo. Querido, a sua bronca com ele. Não é bronca. Tudo aqui. Não, peraí. Não é nem questão tudo de aqui que você está dizendo. Você falou, ele não está aqui, tudo bem, não vai, mas ele vai voltar aqui. Aqui tudo é taquigrafia, as notas. Ele vai ouvir tudo que você está falando, vai receber. Justiça é justiça lá. Vocês estão brigando na justiça. Excelência, quando eu comecei a briga, para deixar claro... Não, vocês estão brigando na justiça, vocês continuam lá. O que nós estamos aqui é discutir a cidade de São Paulo e o contrabandismo, a pirataria, a vergonhice que acontece na cidade de São Paulo. Então, vamos ser assim, claro, objetivo, eu entendi teu esforço, tua luta, só entre parênteses aqui, você acha que é o terceiro que vem aqui, eu também tenho, eu sou embaixador da Cristolândia. A Cristolândia, eu tenho uma igreja lá dentro. Eu tiro 100, 200 por dia lá do pessoal. Então, você é o terceiro que vem aqui que trabalha com o pessoal. O senhor conhece a Missão Belém? Então, o senhor já ouviu falar da Missão Belém? Então, o padre Jean Petro iniciou a Missão Belém dentro da minha associação. Então, você é o terceiro que vem aqui, sim, nesse, vamos colocar assim, não sei se podemos falar, ramo de atividade, que fala de filantropia, vê um chinês aqui que não sabia nem falar brasileiro direito, português, enrolou a língua, falou que tem ONG, tem isso, aquilo. Todo mundo que veio de pirataria ou que trabalhou, feira, qualquer coisa, tem esse tipo de atividade. É interessante isso, né, presidente? E é o terceiro, estou colocando, porque todos vêm com filantropia. Não, mas nós temos aqui o nosso amigo, o amigo do Camilo aí, o Brada, que sentou aí, também vê que esse Eduardo Badra ajuda a Ucrânia. Que ajuda. Então, vamos ser mais claros. Aí, ó, o senhor recebeu algum valor a título de luvas de algum comerciante? O senhor recebeu algum valor decorrente da propriedade da marca que lhe pertence? Sim. Sim? Sim. Então tá, ok. Presidente, estou satisfeito. Agora com o senhor. Não no município de São Paulo. Vereador tá? Alessandro Guedes. Não, só para dizer claro aqui, presidente, até para a gente discutir, vamos discutir, nós somos vereadores da cidade de São Paulo. Ok. Né? Eu posso até falar aqui que eu sou pré-candidato, já, isso eu posso falar, deputado estadual. Quando eu estiver lá, eu vou discutir o Estado. Ok, excelência. Vereador Alessandro Guedes. Eu gostaria de começar perguntando qual é o valor da luva. Excelência, no estádio da Portuguesa, nós cobramos luvas de R$25 mil. Queria deixar claro que, após um problema que eu tive, que também por interferência das pessoas ligadas ao circuito de compras, nós estamos lutando judicialmente contra a Associação Portuguesa, está em segunda instância, o processo está concluído para sentença, tá? Onde eu acredito que a justiça será feita e será comprovado tudo que está anexado nos autos. Mas eu quero deixar claro que nós vendemos, dessas 3.700 inscrições no estádio da Portuguesa, todas elas que foram cobrado luvas, né? Seriam cobrado luvas e aluguéis, nós estornamos os valores para todas as pessoas. Nenhuma das pessoas foram lesadas. Eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Todas as pessoas estão aguardando decisão judicial para poder voltar para lá e trabalhar. Senhor Diego, primeiro eu quero aqui agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado. E os esclarecimentos que o senhor traz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor tem algum interesse, qual é o seu interesse que o circuito de compras não dê certo? Então, eu não tenho esse interesse. O meu interesse não é que o circuito de compras não dê certo. Tá? Até se ficou esta impressão aqui, eu gostaria de reverter. Eu não tenho essa intenção. Eu explanei isso até para o vereador Clamiro Cristóforo, que eu não tinha, o vereador pode até confirmar. Eu falei, o senhor não tem interesse no circuito de compras? Eu não tenho interesse que o circuito... O senhor quer cuidar da sua vida? Eu não tenho interesse que o circuito de compras pare. Não tenho esse interesse. O único interesse que eu tenho é que eu estou aqui para lutar pelos meus direitos, porque eu estava montando o meu empreendimento a 70 quilômetros de distância, gerando emprego. Tá? Eu estou passando uma situação lamentável. Eu sei a situação que eu estou passando com a minha família. Não, tudo bem, o senhor já me respondeu. Pois não, eu gostaria de... Eu te fiz essa pergunta, porque é o seguinte, quando o circuito de compras houve a concorrência, ganhou o edital, fechou o contrato com a prefeitura, para toda a cidade e todos os cidadãos,
a gente imaginou e foi vendida uma história que ia organizar a Feira da Madrugada. Exato. Que era um antro... Lindo projeto. Eu vi o senhor falando na CPI, lindo projeto, de várias maravilhoso. ilegalidades, o senhor citou alguma delas aí, e que poderiam organizar o trabalho desses trabalhadores que se dedicam ali para o sustento da sua família, geram empregos. Exato, excelência. Eu até citei aqui que minha mãe trabalhava para uma pessoa que vendia na feirinha da madrugada, minhas irmãs também. E importante ponto de compra da cidade, turístico, inclusive. Então, quando venderam para a sociedade a história do consórcio, era no sentido de que ia organizar a Feira da Madrugada. Ocorre que... Por isso que eu perguntei para o senhor qual é o interesse que não dê certo, porque nós torcemos para que dê certo. Eu também torço. Nós gostaríamos que desse certo para que a cidade esteja organizada nesta questão que foi nos vendido a história. Excelência Alessandro Guedes, muito boa a sua colocação. Agora, veja só, o sol brilha para todos, todo mundo tem o direito de trabalhar. Poxa, eu estava organizando a minha empresa a 70 quilômetros de distância, poxa. E essa pessoa entrou com uma ação contra mim para me bloquear. Eu tive 200 lives minhas retiradas do ar. O senhor... eu entendi pela empresa Circuito de Compras. Eu entendi, e eu vou chegar nesse ponto aí para fazer essas perguntas específicas. Mas eu gostaria de seguir minha lógica aqui. Pois não, vereador. O senhor sabe quanto é pago pelos lojistas lá do consórcio de compras? O senhor tem denúncia sobre isso? O senhor tem informação? O que o senhor tem a condição de falar, e nós estamos sob juramento, que o senhor sabe e poderia comprovar se fosse o caso. O senhor sabe dizer quanto que é o valor dos aluguéis lá? Excelência, o que está no papel ou o que é a realidade? A realidade e o que está no papel. Se tiver essa diferenciação, o senhor pode falar aqui. O que está no papel é o que está aí para todos ver, que já foi dialogado nesta CPI, os valores que são observados, enfim... Mas a realidade, pelo que a gente tem notado e ouvido das pessoas, até por flagrantes, né? É que luvas de R$1 milhão, de Eu fui abordado por um lojista que está no consórcio trabalhando, e ele falou: Alessandro, você está na padaria, eu fui comprar pão, ele falou: você está... Não sei nem o nome dele. Ele falou: você está na feirinha da madrugada, né? Eu falei: na CPI lá da pirataria, sonegação, eles chamam tudo de feirinha, eles confundem, né, as pessoas. Falei: faço parte, sim. Ele falou: porque eu estou querendo... Viu, vereador Camilo? Ele falou: eu estou querendo fechar minha loja, já saí de casa hoje falando para minha esposa que eu vou fechar minha loja, lá no consórcio. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não tenho condições de pagar R$ 2.400 de aluguel por 2 metros quadrados onde eu trabalho. Eu não estou conseguindo sustentar o pagamento disso, muito menos vender, girar e sustentar minha família. Aí eu perguntei para ele, vereador Rodrigo: o senhor pagou luva? Ele falou: não, porque eu sou daqueles TPU que foram contemplados. Entretanto, eu estou decidido a entregar. O que você me falaria? Eu falei: olha, eu não sei o que você deve fazer, porque, sinceramente, a gente está se inteirando de tudo que está acontecendo. E essa denúncia que veio da Globo é muito forte, inclusive, sobre isso. Talvez uns 10 dias eu saberia te responder. E ele falou: eu vou esperar 10 dias, então, para entregar. A responsabilidade foi transferida para mim, porém, cada dia eu fico mais preocupado com o que eu vou dizer para ele. Porque muitas das pessoas que estão ali só querem trabalhar honestamente, pagar os seus impostos devidos, emitirem as suas notas, gerar o emprego na ponta para quem trabalha com produto que tem geração de emprego indireto e poder sustentar sua família dignamente. E a nossa preocupação é quando a gente começa a entender a problemática disso, e aí vem uma denúncia que traz informações de mais de R$1 milhão de luvas por um espaço de uma loja naquele local, o que nos deixa bastante preocupado, muito mesmo. Então, o senhor tem... se ele paga 2.400 de aluguel e nós vimos na reportagem, 2 por 2... Nós vimos na reportagem que estava sendo alocado a 4.000, né? Ele falou para mim 2.400, que ele falou que o dele é 2 por 2. Agora, o senhor falou que da reportagem, 4.000, e valor de luvas, além da reportagem, o senhor tem alguma informação que seja... que avalize essa reportagem? O senhor já ouviu falar que é isso mesmo? Excelência, Porque ali na reportagem aparece um homem falando, não identificado. O senhor já ouviu de outras fontes isso? Vão falar que não tem nada a ver com o circuito de compras, que é uma pessoa que estava ali de paraquedas e entrevistaram ele quis ser esperto.
E nesse ramo do senhor, o senhor já ouviu por aí esse tipo de história que chega a R$1 milhão o valor de luvas lá dentro? Excelência, que chega a R$1 milhão, eu vou ser sincero, é a primeira vez que eu vejo na reportagem isso, falar sobre isso. Agora, o problema, Excelência, eu estou vendo que... Qual o valor que o senhor já ouviu falar? 300 mil, 400 mil reais. Excelência, veja só. Que não é tão diferente o absurdo, né? O que funciona, time que está ganhando não se mexe. E eu estou vendo que o objetivo de vocês, de vossas excelências, é trazer a luz e que o negócio venha a dar certo, a funcionar, não atrapalhar. Você sabe por que aquele negócio... Sabe por que o circuito de compras está fechado? Está com menos de 40 pessoas lá dentro, no universo de 5 mil lojas? Essa informação que o senhor fala, menos de 40 pessoas, da onde o senhor tira ela? O senhor averiguou isso? Está nas reportagens, tem diversos vídeos e eu posso passar para vossas excelências. Eu vi sexta-feira, o vereador Alessandro. O senhor foi lá? Eu fui sexta-feira lá. Excelência. Fui andar lá de boné, de máscara. É assustador. Durante o dia? A beleza do empreendimento. A beleza do empreendimento. A beleza, projeto. Um imóvel, uma área avaliada em 500 milhões de reais, R$500 bilhão, está completamente abandonada. Eu acredito que os investidores já estão começando a pensar em cair fora. Eu tenho mensagem aqui de pessoas, de que vão cair fora. Você vê, nós não combinamos para falar. Excelência, me pediram, e eu gostaria de fazer essa pergunta, externar essa pergunta a vossas excelências, porque eu não sei do fato. Mas me pediram se eu pudesse abrir uma associação, porque, segundo o que consta, tem um contrato de locação, tem um contrato com a prefeitura, que uma associação poderia representar os interesses das pessoas que tivessem lojas ali dentro, junto à prefeitura, representar esse projeto junto à prefeitura. E eu recebi cerca de 290 pessoas, não mais do que isso, de pessoas que falaram, monta uma associação, Diego, porque aí você ajuda a gente a lutar. Eu, a princípio, até pensei, mas parece que já tem uma associação lá, que é do circuito de compras, chama Circom, que quem é presidente dessa empresa é o antigo presidente da Feirinha da Madrugada do Brás. O Sabino. Lá, o Sabino. Sabino. Tá? Então, assim, quem é presidente da Circom, dessa empresa, agora eu não sei se essa empresa tem um contrato com o circuito de compras ou se não, se só é representativo. Mas o vereador Alessandro, o vice-presidente dessa comissão, te fez uma pergunta. Pois não, me pergunta. Esqueça o que eu falei. Ok. Como é que você alega que tem 40 lojas lá, você viu, te falaram, você tem gravação... Por que você... Porque nós estamos falando de 5.040, nós estamos falando de 0,01%. Excelência. Não é nem 1, é 0,01. Excelência, e eu queria passar essa resposta até para trazer luz para os investidores. Eu não estou aqui para detonar e para que acabe, não. Eu não sou essa pessoa. Eu estou aqui pelo meu direito de poder trabalhar também, como cidadão. A 70 quilômetros daqui. A 70 quilômetros daqui nos meus outros empreendimentos, o que eu estou sendo impedido. Isso é uma covardia, desculpa falar. Agora, veja só, eles têm mais empresas lá. Todo mundo que tinha TPU na Feira da Madrugada, todo mundo queria esse projeto. Só que, veja só, nós, por falta de má administração e má gestão, isso é porque está vazio lá dentro, pela incapacidade de quem está administrando. Eu quero deixar ciente isso aqui. Por quê? Nós viemos de uma pandemia, 2 anos, tudo fechado, excelência, ninguém estava trabalhando. Todo mundo queria uma loja lá dentro. Não abriram, não inauguraram e começaram a protestar o nome de pai de família, de trabalhador. Não abriram, não deram condição para os pais de famílias, poder trabalhar. Porque se o trabalhador ele tem condição de chegar lá, trabalhar, vender, ele paga certinho, ele paga o aluguel, ele paga o que tiver que pagar, até luva. Quem te disse isso são essas pessoas que foram processadas. Isso é a realidade, excelência, que está aí para todo mundo ver. Não, mas quem te disse, é a minha pergunta. Existe centenas e centenas de processos, de protesto. Eu tenho aqui e posso encaminhar o nome de todo mundo e todo mundo vem aqui como testemunha. Porque me procuraram. Veja só, o cara, quando o circuito de compras vem aqui, né, e o Badra apresenta que não, o relatório entrou não sei quantos milhões, entrou mesmo. Mas sabe do quê? Entrou de uma maneira covarde,
Porque se o cara não trabalhou, não pôde trabalhar, como que ele vai pagar? Se estava fechado. Tem gente que teve 30 mil reais bloqueado, pessoas que teve 40 mil reais bloqueado, pessoas que tinha 1.500 reais na conta, o dinheiro do aluguel foi bloqueado. Então, senhor Diego, eu peço que o senhor disponibilize estes todos os documentos para o senhor. Para a CPI. Todos os documentos. Que a gente pode debruçar em cima e encontrar formas de... Vereador Alessandro, obrigado pela oportunidade de poder expressar isso. Sua pergunta foi muito boa para poder expressar. Vereador Alessandro, permite uma parte? Uma parte concedida, vereador Gilson. O Alexandre, eu gostaria de perguntar para o Diogo. Diego, sim. Ele é mexicano, sim. Diego. É o nome que está proibindo ele trabalhar? Por que ele não abre circuito da 0 hora ou circuito depois da 1? Não, porque como é o nome do vereador? Gilson Barreto. Vereador, eu queria agradecer ao senhor. Mas é incrível, eu estou proibido de... Se eu colocar, eu acho que só faltou o circuito colocar, eu também não usar. Porque eu estou proibido de usar qualquer nome relacionado a circuito, a shopping, a feira, a feirinha, a nova, a antiga, a oficial, qualquer nome. É uma injustiça isso. Cara. Você faz investimento, você compra, você paga imposto. Eu tenho empresa aberta, CNPJ aberta, inscrição estadual, vereador. Eu tenho inscrição federal, funcionários, folha de pagamento. Eu pago meus impostos em dia. Tenho NPI e fui proibido pelo protocolo pela empresa Circuito de Compras. Ô, Alexandre, mas você foi às barras dos tribunais para poder resolver isso, não foi? Não, está ainda, Excelência, no tribunal aguardando decisão. Porque é uma questão que foge um pouco do nosso... Claro que todas as informações é muito importante, porque nós podemos daí, inclusive, derivar uma outra CPI a respeito do circuito de compras, que eu estou vendo que a coisa é muito complexa e as informações que você está trazendo. Eu acho que vem aí depois o nosso presidente Cristóforo, ele vai averiguar isso aí, quem sabe até uma outra CPI paralela a respeito desse assunto, que é muito grave, mas a tua questão agora eu acho que é judicial um pouco, né? Foge um pouco aí do nosso... Não foge tanto, Excelência, porque o circuito de compras se utilizou da autoridade do contrato dele para induzir o juiz ao erro, para falar que ele é dono do nome Feira da Madrugada, ele é dono do nome, e por esse motivo... Não, o que o vereador Gilson está dizendo é que o problema judicial foge da discussão sobre pirataria, falsificação, sonegação, evasão. Só um minutinho. Se o circuito das compras recebe 300, 400, 500, 20, 10 por fora, isso é evasão. Isso é sonegação. Cabe a nós fiscalizar. Agora, a discussão entre vocês e o circuito, o que diz o vereador Gilson, é que não cabe ao propósito desta CPI, ok? Entendi. Vereador Alessandro Guedes. Só para mim encaminhar para o encerramento as minhas perguntas, senhor presidente, eu queria aqui perguntar para o senhor, quando o senhor fala Feirinha da Madrugada do Brás, é uma associação ou é uma empresa? Excelência, se você causa até confusão isso, porque se você dá um Google na internet, você vai ver que nome Feira da Madrugada tem quase 300, só no Brás. Não, Feira da Madrugada do Brás. Não, com sindicatos, trabalhadores, os ambulantes da Feirinha da Madrugada do Brás. Associação dos comerciantes, os microempreendedores da Feirinha da Madrugada do Brás, ou da Feira da Madrugada do Brás. Mas a do senhor? A minha é Feirinha da Madrugada do Brás. Associação ou empresa? É empresa privada. É uma empresa? É uma empresa privada. Foi comprada de uma comerciante. O senhor é o único dono? Eu sou o único proprietário. Desde quando? Acredito que 2 anos. Um ano e meio, mais ou menos. Dentro de 1 ano e meio. Mas você não comprou em 2013?
Não, o registro, o protocolo do NPI é de ela 2013. foi registrada em 2013. Eu comprei uma empresa que já... Tudo que cabe de discussão... Como você disse há pouco tempo, você não é contra nem o circuito Nem e você o não está aqui circuito. para combater ninguém. Ninguém. Você está aqui para só defender o direito de poder trabalhar. De poder trabalhar. Quando o senhor comprou, já tinha um circuito montado, trabalhando? Não, estava fechado o circuito de compras, não funcionava. A pessoa que me vendeu essa patente, inclusive, ela é minha testemunha e depõe comigo no processo do NPI, que o circuito de compras tenta caçar meu NPI. Onde é a sede da empresa? Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Município Paulista? de Campo Limpo Paulista. O senhor, eu já vi por aí andando pela cidade, algumas espécies de terrenos públicos da prefeitura que às vezes se instalam ali com os comerciantes e com essa faixa. Tem no Feirinha Brasil da inteiro, madrugada do Brás. No Brasil inteiro. E aí se Excelência. instalam ali 50 comerciantes e fica um final de semana... E depois vai embora. Vai embora. A empresa do senhor que faz esse trabalho? Não. Eu até sou contra isso. Eu não impeço... O senhor sabe quem faz? Conheço diversas pessoas que fazem isso. É uma inclusive associação? Associações de São Paulo, que junta ônibus e vai para lá. Inclusive É no legal Brás. essa ação nesse Excelência, formato? é legal, mas não é ideal, porque acaba com o comércio local do município, os prefeitos detestam isso, porque essas associações elas vão fazer esses eventos só em época de vale pagamento, leva todo o dinheiro das pessoas ali e os empresários e os comerciantes do município que tomam o prejuízo. Eu nunca realizei um evento desse, nunca realizei. Eu, como proprietário da marca, hoje, legal, do NPI, eu nunca proibi ninguém de fazer. Por quê? Vai impedir o cara que está dependendo do dinheirinho para Ainda ganhar? sobre o circuito das compras, uma última pergunta. Pois não. O senhor sabe dizer para nós, o senhor é uma pessoa muito bem informada, que as pessoas que trabalham lá, que transitam lá, procuram o senhor até pedindo ajuda, Sim, pedindo sim. algum tipo de orientação, É por causa das apoio e tal. 3.700 pessoas que eu levei para o estágio da Portuguesa. Entendo. São as pessoas que eram da Feira da Madrugada. Entendo. Baseado nessas informações que o senhor acaba adquirindo de pessoas que vêm até o senhor conversar, o senhor sabe se dentro do circuito de compras vende produtos piratas de origem do objeto desta CPI, contrabandeados, piratas? O senhor já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Excelência, não, eu não ouvi falar em nenhum momento que dentro do circuito de compras é comercializado produto pirata. Isso eu não vou nem tocar e nem entrar no mérito, porque, pelo contrário, até o que eu tenho visto, Quando o tem senhor visitas, rotinas, o que eu pude notar numa matéria que foi pego lá e prenderam, não sei, eu tenho aqui mensagens... 12º DP. Eu tenho mensagens aqui de vídeos de operação de lacrando lojas, diversas lojas lá dentro. Mas eu tenho informação a não ser por essas... O senhor conseguiu realizar alguma feira em algum lugar, por algum período? O senhor disse que foi impedido lá em Campo Limpo. Campo Limpo Paulista. E algum lugar prosperou? Excelência, só não prosperou devido porque fui impedido de utilizar o nome e a minha empresa, sobre pegar multa processual através disso. Mas eu vendi mais em outra cidade, a 70 quilômetros de distância, do que o circuito de compras vendeu no próprio empreendimento, na base. Que o senhor conseguiu funcionar? Não conseguiu funcionar. Eu trouxe investidores, trouxe pessoas para aderir ao projeto, milhares de pessoas, diferente de 40 lojas da Feirinha da Madrugada, do circuito de compras, eu tive quase 4.000 inscritos para querer trabalhar comigo. E se abrir o meu projeto, e se eu conseguir, provar que a empresa é minha e eu só quero fazer o meu trabalho, eu tenho 4.000 lojistas. Eu tenho ônibus do Brasil inteiro que me acompanha. Se o senhor conseguisse êxito nesse quesito de recuperar e conseguir se instalar e trabalhar, como é que o senhor consegue controlar para que não seja produtos pirateados vendidos pelos seus sócios? Através de uma MEI. Quando você vai fazer a pessoa... O produto pirata, ele tem que ser batido na base, no grande. Não adianta pegar o pequenininho, é enxugar gelo. Você pega a pessoa que está na rua, o que eu tenho visto, eu queria até fazer esse apelo para Vossas Excelências, para o senhor ver, eu vou enviar para vocês os vídeos. A gente vê polícia militar, que faz um excelente trabalho, a polícia militar, mas pegando ali a pessoa que está com uma sacola vendendo na rua. Poxa, essas pessoas estão ali, Excelência. Eu conheço bolivianos que trabalham na rua Coimbra, que eles moram na casa, que eles compram o pano, costura para ir vender à noite. Aí vai lá, a operação da pirataria está tirando todo mundo. Vossas Excelências estão sendo vistos
por essas pessoas da rua, e eu gostaria de falar isso para o senhor, pelo menos do Brás, como que essa CPI é apenas para encher o circuito das compras. Esta é a visão que os trabalhadores que estão na rua, que são trabalhadores, não são bandidos, estão tendo da CPI. Ah, é porque o circuito precisa encher, então, por esse momento, vamos fechar todos os shoppings, vamos fechar tudo que tem, porque o único lugar que vai ter vai ser o circuito para eles ir. A impressão dos trabalhadores. E eu estou vendo, através dessa CPI, posso falar para essas pessoas que me acompanham, que são algumas milhares de pessoas. Milhares. Eu tenho milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu queria deixar isso aqui claro. Essa transmissão desse plenário... eu vou colocar no meu Facebook, é mais desta sessão, 12ª sessão da CPI. Me perdoa. Vai ser visto por milhões de pessoas. Então, eu tenho alcance. Quando eu falo algo, milhares de milhões de pessoas vê. O projeto tem tudo para dar certo, tem tudo para funcionar, mas a gestão, o vereador Camilo Cristófilo, Alessandro Guedes, Rodrigo Goulart, a gestão tá ruim. Porque tem tudo para ser um bom, dá condição para as pessoas, dá condição para o pai de família que teve 2 anos do seu trabalho fechar, sem poder trabalhar na rua em plena pandemia. 2 anos. Nós fizemos a manifestação na Paulista, Excelência, que colocamos 1 milhão de pessoas na Paulista, pedindo a reabertura do comércio, porque essas pessoas dependem do trabalho. Aí, 2 anos fechado. Quando a pessoa fala, agora legal, tem um circuito de compras, vou trabalhar, vou entrar lá e vou trabalhar, não consegue nem trabalhar porque está com o seu nome protestado. É isso aí, presidente. Estou satisfeito com as perguntas. Muito obrigado. Anunciar aqui a presença da ilustríssima, querida vereadora Cris Monteiro, chiquérrima, amiga dessa casa, uma dama, viu? Que receba o beijo dessa comissão e o carinho dessa comissão. Vereador Goulart, o senhor quer fazer alguma pergunta? Eu me sinto representado aqui pelas perguntas dos nobres membros dessa comissão. Diego, você esteve comigo, acho que ontem, né? E você colocou de uma revolta, de uma indignação total com o que você estava vendo, o que você está vivendo. E eu acho que quando você diz assim, vereador, eu fui na Portuguesa, eu estou ajudando a Portuguesa, eu ia gerar renda para a Portuguesa, e aí vem o circuito das compras e me impede também de trabalhar na Portuguesa. Só para completar. Aí eu vou para outro lugar, que é privado, eu vou para outro município, eles me perseguem em outro município. E dá para entender, porque você tem, na verdade, é um nome muito forte. Circuito das Compras é um nome muito forte. A Feira da Madrugada é um nome muito forte. E você detém esse nome. Mas, como disse o nosso vereador decano dessa casa, que é o vereador Gilson, nós temos que colocar bem o que nós estamos discutindo, para nós não fugirmos do foco da CPI. Quando a gente vê aí dizer que tem 300, 400, 500 mil sendo pago e é por fora, isso aí é caixa 2, isso aí é sonegação e evasão, certo? Se dentro da feira tem pirataria, o circuito das compras, então, foge também da razão e vai para a falsificação e para a pirataria. Então, já também está fora do que a prefeitura determina, porque eles estão dentro de uma área pública vendendo coisas erradas e sonegando. Então, o estacionamento, você tem algum conhecimento do estacionamento do circuito? Quem opera é uma empresa oficial, quem opera são eles, é declarado? O que o senhor pode nos ajudar nesse ponto? Nesse exato momento, eu estou imaginando como que está a cabeça do investidor da empresa de estacionamento. Porque os ônibus estão parando lá, a ciência que eu tenho, a princípio, Excelência, eu gostaria de falar que, inclusive, a pessoa que está lá dentro contratada pelo circuito de compras para fazer os estacionamentos era meu funcionário, para trazer os ônibus, né? São algumas pessoas que têm acesso a guias,
turísticos. E por que ele não traz os ônibus? Eu já sei a resposta. Porque não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém. Não tem ninguém. O povo não está aderindo. Não vai, por mais que o consórcio ganha tudo, não leva, porque não tem gente lá dentro. Então, eu procurei, Excelência, eu queria dizer que, antes de mais nada, eu entrei em contato com o Eduardo Badra para tentar conversar amigavelmente. Eduardo, nós podemos fazer algo para ajudar. Para ajudar. Não é para atrapalhar, não é para ferrar tudo. Só que não tem conversa, não tem diálogo e assim... Filho, não quer saber de você, não. É pau em você e acabou. E aí vai prejudicar a gente a 70 quilômetros de distância, Excelência. Isso é inadmissível, aonde está chegando essa... Por quê, Excelência? Eu faço essa pergunta. Por que somente com o Diego, essa pessoa, Eduardo Badra, tem lutado mas tanto aí desse é uma jeito? posição que o vereador Gilson colocou muito bem. É um assunto judicial de vocês. Agora, eu acho muito esquisito, vereadores Alessandro, Goulart, Gilson e Azaki, ele sabedor que o senhor Diego estaria aqui, ele inventar uma cirurgia de apêndice, hérnia, que, desculpe, uma operação de hérnia, você passa a noite no hospital. Porque a hérnia, como qualquer outra cirurgia, leva a óbito. Você tem que ficar numa semi-UTI e depois ficar num quarto. Como é que ele consegue operar uma hérnia ontem à tarde e já voltar para casa? É o que eu disse, ele veio de helicóptero, operou e voltou de helicóptero. E eu estou pedindo agora para o Guarda Civil Metropolitano, o Silvio Ventura, ir agora no hospital e notificar o médico. Porque eu tenho aqui uma matéria que eu recebi de uma pessoa, gozado, as pessoas mandam, né, para a gente. Ela mandou assim para mim agora. CPI, médico que deu atestado a suposto lobista da Precisa quer cancelar documento, diz Randolfo Rodrigues. Ou seja, falsidade ideológica. Esse médico, se fez isso, nós vamos entrar contra ele como falsidade ideológica. Ele pode vestir muito um vestimento branco do sírio-libanês, mas ele também pode ser um picareta, como esses que usam gravata e fazem pirataria em shopping de rico e vendendo pirataria. Porque hoje o shopping do Circuito das Compras nada é que um shopping de classe média, média alta. Ele acabou de ser um classe popular. Elitizado, mas vende pirataria. Como que o trabalhador, pessoa simples, humilde, vai ter condição de pagar esse valor alto? Tá, então você me permite aqui, porque eu tenho uma decisão judicial, que a família Lauquinchon, não contente com a negativa da Justiça do Estado de São Paulo em dizer que eles têm que vir depor, eles entraram no dia seguinte com o HC, nosso procurador, doutor Leão. E o despacho do juiz no final é o seguinte, desculpe, da excelentíssima senhora juíza Arielle Escandolheiro Martinho, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para que os pacientes possam permanecer em silêncio quando indagados sobre fatos que o impliquem em tese autocriminação, incluído o direito de não assinar o termo de compromisso legal de testemunha, de dizer a verdade quando indagados sobre fatos que dizem respeito à sua condição de investigados, seja garantido o direito que não sofrerem quaisquer constrangimentos físicos ou morais ou quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como a tipificação de crime de falso testemunho
e ameaça de prisão em flagrante em consequência de regular exercício do direito contra a autocriminação e seja garantido o direito de permanecerem na companhia de seus advogados diante do depoimento. Quem assina é a juíza de direito, ou seja, a família Lauclinchon terá que vir depor. Todos terão que vir depor. E sobre não ler o documento de falar a verdade, eles acabam, na hora, se enrolando, porque eles vão ter que dizer o que nós vamos perguntar. E cada vez mais serão chamados. Nós temos aqui uma decisão judicial. Parabéns à Justiça do Estado de São Paulo, parabéns à Justiça do Brasil. E como diz o meu sobrinho, vocês, advogados, foram mal na parada, erraram, foram mal. Advogados caríssimos, que era muito mais fácil eles virem depor do que ficar sustentando esses advogados. E que, por sinal, me gravaram. É onde a justiça também, acredito eu, não tolera essas coisas. Podem gravar à vontade, porque tudo que eles gravaram é simplesmente dizendo eles vão vir depor, só isso. Diego, tenha certeza que nós estamos chamando o senhor Eduardo Badra para esta comissão. Nós aqui temos medo de Deus, acho que de mais ninguém. Nós não nos curvamos a ninguém, e pode ter certeza de uma coisa: se o circuito das compras não tiver que acontecer, não acontecerá. Eu sinto que é um elefante branco na Avenida dos Estados com a Rua São Caetano. Eu sinto. Que é muito triste, porque é um empreendimento maravilhoso. E quem vai acabar comprando aquilo, acho que é a família Gereissati, para montar o Iguatemi do Brás. Porque aí seria um shopping mais chique e a região ainda precisa disso, apesar que tem um Center Norte. Mas eu queria agradecer a sua presença, tá? Nós temos mais alguma... O nosso vice-presidente não está aqui, deu uma saidinha. Já estamos a 7 minutos do encerramento desta CPI. Nada mais havendo, declaro encerrada a 12ª reunião ordinária da CPI da pirataria, sonegação e evasão fiscal. A Secretaria enviará aos membros a convocação para a próxima reunião, que será dia 23, quarta-feira, às 12 horas, e agradecendo as presenças dos vereadores Rodrigo Goulart, Alessandro Guedes, Isaac Félix, Gilson Barreto, ao procurador do município de São Paulo, Dr. Leão, ao advogado e ex-vereador dessa casa, Laércio Benco, ao nosso procurador dessa casa, Dr. Ricardo, à Guarda Civil Metropolitana, aos técnicos, aos funcionários dessa comissão, que eles é que dão o suporte para essa comissão. Sem eles nós não seríamos ninguém, e dizer que a CPI deu a viravolta que nós tínhamos certeza que ali ia ter. Decisão judicial que outros virão. Ninguém escapa da verdade e da justiça. Quem fugir da CPI é que está com medo, e quem deve é que teme. Que Deus nos acompanhe. Boa semana a todos.